Você sabia que uma das coisas mais importantes para se ter bons resultados nos enxertos de manga é justamente a escolha dos galhos, o galho adequado para fazer enxerto? O meu amigo Carlos Cavalcante gostaria de ver, mais uma vez, como eu costumo fazer, né, essa seleção de material para fazer os nossos enxertos. É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, a partir desse momento. De repente você está aí fazendo seu enxerto, fazendo tudo certinho como você tem visto em diversos vídeos por aí, e de repente acontece isso aqui, ó. Olha só, o seu enxerto não pega, ele começou a morrer de baixo para cima. Será por que isso aconteceu? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, a partir de agora. Bom, com certeza existem bastante razões para que isso aconteça, mas nesse caso aqui teve uma específica e eu já sabia desde o começo que isso podia acontecer, e é o que eu vou compartilhar com vocês nesse momento aqui. Para isso, eu vou retirar o saquinho plástico, eu já desamarrei ali, para a gente fazer uma análise melhor do que aconteceu aqui, tá bom? Vou soltar esse fitilho aqui, né? Tirar esse garfo para a gente conversar um pouco melhor a respeito disso. O que aconteceu aqui? A gente vai observar que esse garfinho não tem quase gema nenhuma apical aparente ali, tá vendo? Olha só, ok? Esse seria o primeiro ponto aqui. Um garfo que não estava devidamente amadurecido, tá? Meio novo, resumindo, meio novo. Então ele não tinha reserva suficiente, né, para se manter até o pegamento da enxertia. Então o erro principal foi realmente a escolha do garfo. Mas por que eu usei esse garfo aqui? É uma variedade que eu queria ter e eu só tinha esse garfinho para colher. Todos os outros eu já havia retirado para fazer outras enxertias, tá bom? Então eu pesei a possibilidade, sabia que isso podia acontecer. Mas estou dividindo com vocês porque tem como reverter isso aqui, tá bom? Olha só, por isso é importante, como eu falei com vocês, né, nunca fazer enxertia aqui embaixo, fazer aqui em cima, sempre deixar uma porção para que a gente possa fazer uma nova enxertia sem nenhum problema. Então, é o que a gente vai fazer, vamos cortar um pouco abaixo aqui para fazer uma nova enxertia. Dessa vez vamos escolher junto aqui um garfo apropriado, ok? Então agora vamos escolher o nosso garfo, já que eu considero que eles representam 50% do sucesso do pegamento da nossa enxertia. Como devem ser esses garfos? Recentemente mostrei num short aqui que a gente nunca deve colher nas partes baixas da planta, porque eles vão estar nessa condição que eu falei com vocês aqui. Tá vendo? Olha só, muito ressecados, né? Sem nenhum sinal de gema aparente, brotações ali, tá bom? A gente não deve colher também garfos muito novos como esse aqui que eu estou mostrando para vocês, muito menos como esse aqui, porque não tem reservas, não vão aguentar até o pegamento da enxertia. A gente vai procurar também colher esses garfos numa parte intermediária da planta, preferencialmente garfos de ponteiro como esse que vocês estão vendo aqui. A gente vai mostrar como devem ser as gemas apicadas. Olha só, gente, ali, já mostrei num short recentemente, perdão. Olha como estão essas gemas aqui. Então esse é o garfo que a gente vai colher e vai usar para fazer a nossa reenxertia ali. Essa aqui é manga ubá, já tem essa manga aqui, mas só como exemplo vamos usar esse garfo aqui. Então aqui está o garfinho que a gente vai usar, o cavaleiro, mostrando o detalhe como estão as gemas aqui. Olha só, como estão bem inchadinhas, né? Já ali no ponto de brotarem. Vamos começar a preparar esse garfo para a nossa enxertia aqui. Para essa enxertia a gente vai também fazer a proteção com esse filme plástico de cozinha, tá? Cortei em rodelinha de 3 centímetros, já falei isso aí. A gente começa aqui de baixo para cima, olha só, envolvendo todo o garfo, tá? Vamos acelerar um pouquinho. Aqui, olha só o detalhe, tá? A gente vai cobrir com bastante jeitinho, com bastante carinho, né? Todas as gemas aqui, olha só, bem de pertinho aqui. Vamos fazer apenas uma câmera. A gente vai voltar aqui agora, né? Olha só, fazendo todo o caminho de volta para ficar bem vedadinho, tá? Portanto, 2 camadas que a gente vai ter aqui, ó. Vamos acelerar um pouco. Então aqui está o nosso garfinho, todo enroladinho, todo protegido. Agora é fazer a nossa cunha. Agora vamos remover a parte de cima, né, onde o enxerto não pegou. Aqui, ó. A gente fazer uma nova enxertia, no caso a nossa reenxertia. Vamos retirar essa folhinha que também está atrapalhando aqui, ó. Vamos fazer agora a nossa cunha. Como todo mundo sabe como é que a gente vai adiantar aqui, né? Vai terminar fora do vídeo,
e voltar com ela pronta. Faz dos dois lados que vocês estão vendo aqui, ó, dos dois lados. Vamos voltar com ela pronta. Então aqui está ela bem certinha, bem plana, morrendo em zero e com mais ou menos 4 centímetros de comprimento. Como a gente sempre faz, a gente vai medir aqui para fazer a fenda, perdão, do tamanho certo. Então agora é fazer a amarração. Todo mundo sabe como é que a gente vai começar de baixo para cima aqui, tá? Olha só, vai ficar bem vedadinho, a gente vai subindo. E vamos voltar com ela pronta para o vídeo não ficar muito longo, ok? Só um detalhe aqui em cima, é importante avançar um pouquinho, a gente cobrir aquela parte que a gente cortou, né, ali do filme plástico, para vedar bem, para a gente não correr o risco do nosso garfinho de desidratar, tá bom? A gente vai descendo aqui agora, né, apertando já um pouquinho mais. Como eu disse, vamos voltar já com a amarração pronta, para o vídeo não ficar muito longo. Agora já com a amarração pronta, como a gente usou o filme plástico, né, não vai ser preciso usar a sacolinha. Só manter o nosso enxerto na sombra, bem molhadinho, para a gente aguardar aí o resultado e voltar para finalizar o nosso vídeo. Voltando agora 19 dias depois, a gente já percebe que tem uma atividade aqui, olha só, né? Tem uma atividade, a gema apical aqui começando a dar sinal de brotação, das laterais também. O que a gente pode fazer para dar uma mãozinha aqui? A gente vai ver agora. Mostrando aqui mais uma vez, a gente está vendo, né? Provavelmente as gemas vão romper esse filmezinho porque ele é bastante fino, mas nada impede que a gente venha e dê uma ajudinha para elas ali. Eu vou usar aqui esse espinhozinho, tá custando um pouco para focar. Sim, espinho de limão. Com muito cuidado a gente vem aqui, ó, muito cuidado, tá? Não precisa, mas eu gosto de fazer isso aqui para dar uma ajudinha, né? A gente vem, ó, com muito cuidado, a gente vai aliviar aqui todas essas gemas que já estão aqui apontando, que não vai haver nenhum perigo, tá bom? Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou aliviar e já voltar com ele pronto para vocês verem como é que ficou. Então agora voltando, já com todas as gemas liberadas, como vocês podem ver ali, podem ficar tranquilos que não há nenhum problema. Essa altura aqui, né, o pegamento já está assegurado. A gente vai voltar então para finalizar o nosso vídeo já. Então voltando agora depois de 59 dias para mostrar o resultado, que é o que eu sempre digo, é a coisa mais importante de um vídeo, né? Tá vendo, amigo Carlos, como é importante a gente saber fazer a escolha adequada dos nossos garfos aqui? Olha só o resultado bacana que a gente está tendo aqui. A gente vai lembrar que num primeiro momento a nossa enxertia não havia pego em função, eu atribuí aqui a escolha do garfo, né? Nem sempre a gente vai conseguir usar um garfo adequado, aquela coisa toda, mas a gente não vai deixar de fazer a nossa enxertia em função disso, sabendo que o resultado pode ser um pouco menor, tá bom? Então, para mostrar como é importante a escolha do garfo aqui, eu vou voltar naquele galho que eu mostrei como exemplo há 59 dias, que estava numa condição não apropriada. Vamos voltar para a gente ver como é que ele está hoje, depois de 59 dias. Olha só como é que está esse aqui, né? Vamos voltar naquele outro que está preso na planta lá ainda. Então olha só, gente, 59 dias depois, né? Olha como é que está aquele galho que eu mostrei para vocês aí, né, no início do vídeo. Seria um galho não apropriado, porque ele está uma parte muito baixa da planta, tá bom? Olha só, vamos subir um pouco mais aqui, né? Olha os outros aqui em cima como é que estão. Viu como é importante? Isso que acontece por causa de uma coisa que a gente chama de dominância apical, tá bom? Os galhos que estão sempre embaixo, eles tendem a ficar aqui nessa condição de dormência, ok? Vamos dar sequência ao nosso trabalho aqui. Se por acaso é a primeira vez que aparece por aqui, gostou do vídeo, te convido a se inscrever no canal. Você não vai pagar nada por isso, vai poder acompanhar os nossos vídeos semanais. Tem alguma dúvida? Faça a sua pergunta que será um prazer responder. Meu amigo Carlos, muito obrigado mais uma vez pela participação, pela força de sempre e pela sugestão de vídeo, tá bom? Então um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade, se Ele assim permitir.